Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa noticioso de notícias jurídicas. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Direito em Ação. Conforme prometido, nós hoje vamos falar sobre violência doméstica e violência familiar. Nós trouxemos duas convidadas muito especiais e estamos aqui agora com a Elaine Matosinhos. Bom dia, Elaine. Bom dia, Paula. Seja Bom muito dia, bem-vinda. Bom dia, Elaine. É uma honra para a gente te receber. Obrigada, a honra é toda minha. Dizer da minha alegria de estar aqui nesse programa, até porque essa questão da violência doméstica, da violência familiar, é uma questão que tem que estar todo santo dia que pudermos, onde estivermos, discutindo essa chaga social. Porque nós sabemos que ela está aí no nosso cotidiano, ela está aí na nossa sociedade. Muitas políticas públicas foram implementadas, entre elas a Delegacia de Mulher, mas nós não podemos nos descuidar, porque nós vivemos uma questão cultural muito séria no nosso país, que é o sentimento de propriedade que o homem tem sobre a mulher. Isso vem, eu vou dizer que é do início da história da humanidade. Aristóteles já falava que a fêmea é fêmea em virtude de certas carências de qualidade. São Tomás de Aquino já nos definia como um homem incompleto, simbolizando na história da mulher ter sido criada através da costela do Adão. E isso tudo, com tanto preconceito, com tanta discriminação ao longo da história, nós vimos que para a violência o pulo é muito pequeno. Às vezes até se confunde, sabe, Flávia, a questão do preconceito e da discriminação com a violência. E é dentro dessa linha que nós trabalhamos muito e trabalhamos há algumas décadas para que nós tenhamos uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, para que ela seja feliz. Porque nós não podemos falar numa sociedade feliz com opressor e oprimida, com agressor e agredida. E a gente quer também lembrar aqui, eu digo sempre, que hoje nós mulheres somos 52% da população, mas somos mães dos outros 48%. Então, o respeito à plena cidadania da mulher, ele tem que existir, seja na esfera pública, seja privada, até porque, eu posso fazer aqui um pouco de uma história nossa? Quando eu ingressei na instituição Polícia Civil, em dezembro de 1975, fui nomeada delegada, uma menina com apenas 23 anos de idade, uma viúva com um filho bebê no colo, de Lafayette, a nossa cidade natal, que naquela época não é a Lafayette de hoje, né? Uma cidade pequena. Mas mostrei, inclusive, que mulher pode ocupar o espaço que ela quiser, porque naquela época nós não tínhamos mulher na polícia. Aquilo era um espaço literalmente dominado por homens. E hoje nós estamos vendo muitas delegadas, muitos juízes, muitas promotoras, quer dizer, arrombamos uma porta, né? Não abrimos, arrombamos. E dentro do meu trabalho, que passei por quase todas as delegacias especializadas, à exceção da furtos e roubos e homicídios, nós participamos dos movimentos de mulheres, né? Claro, eu, mais do que ninguém, tinha interesse, até porque na época minha filha ainda era muito pequena. Então, nós tivemos um momento muito triste da nossa sociedade brasileira. Foi um momento onde matar mulheres e absolver assassinos de mulheres sob a alegação da legítima defesa da honra tinha virado moda no Brasil. E começou aqui, né? Os nossos brilhantes advogados da época criaram esse instituto, que na realidade não existe, né? Porque a honra é pessoal, subjetiva e intransferível. Então, a mulher adúltera, se ela está maculando alguma honra, é a dela, não é do marido, né? Tendo em vista a questão dos deveres do casamento. Mas isso, essa tese de legítima defesa da honra, ela reafirma o que você está falando. Um sentimento de propriedade e de submissão da mulher ao homem. Quer dizer, é como se ela fosse um ser menos capaz que qualquer atitude dela maculasse a honra do tutor
dela. No fundo dessa doutrina da legítima defesa da mulher, existe todo um pensamento machista de submissão da mulher. A mulher passa a ser o quê? Uma propriedade, um ser movente que a responsabilidade pelas atitudes daquela ser movente são do dono do objeto. Exatamente. E lembrando, inclusive, que naquela época nós tivemos muitos casos onde matava-se apenas por suspeita de adultério. Que absurdo. E aí nós podemos lembrar de alguns casos. Ângela Diniz, né? Heloísa Ballesteros, a Jo, aquela paisagista, o Lindomar Castilho, que assassinou a mulher dele. E nós criamos em Belo Horizonte um movimento muito bonito que chamou Quem Ama Não Mata, que na realidade transcendeu as fronteiras da nossa capital, foi para o interior e foi para todo o Brasil, e os muros pichados. Quem Ama Não Mata, e vários movimentos na porta do fórum, nas portas das secretarias, de uma forma especial de segurança pública, e aí que nós conseguimos sensibilizar os governos para que criassem mecanismos para coibir esse tipo de violência contra a mulher. E o mais interessante, viu, Paulo, que a gente gosta de lembrar aqui, é porque desde a Constituição do Império, a igualdade entre homens e mulheres está lá registrada. Mas vocês sabem muito bem que o Código Civil foi uma lei extremamente discriminatória. A mulher não podia sequer escolher o endereço, trabalhar sem autorização do marido. Isso mudou. Em 2002. 2002. Não foi há 50 anos atrás, não. Mudou em 2002. Eu falo isso direto com meus alunos e com as pessoas que o sentimento, tudo bem, uma coisa é você estar disposto na lei que homens e mulheres são iguais em obrigações e direitos. Outra coisa é o exercício. Você tem o Corte Constitucional, que é de 88, e a lei civil, que é a lei das obrigações diárias, só foi mudada em 2002. Antes, para a mulher separar do marido, ela tinha que alegar um motivo e provar a culpa do marido. Quer dizer, se o cara fosse um provedor, grande filho de uma égua, mas provedor e cumprisse com as obrigações civis dele, nem separar a mulher não poderia dele. E muito menos ser dona do próprio negócio. Para ser dona do próprio negócio, ela tinha que ter autorização do marido. Lembrando, Paulo, que nos deixa muito triste também, que até 2002 era permitido a anulação do casamento por erro de pessoa se a mulher não fosse virgem. A pessoa da mulher estava representada em sua integridade mental. E aí, saindo do direito civil e indo para o direito penal, nós tínhamos lá raptar mulher honesta, seduzir mulher honesta. E nós não vimos em momento nenhum na nossa legislação penal esse adjetivo honesto quando se refere aos homens. Agora, qual que é o conceito de honesto? Eu tenho o meu, você tem o seu, a Paula tem o dela, o juiz tem o dele, o promotor tem o dele, o delegado tem o dele. É um conceito subjetivo. E a gente vê que esse conceito, na evolução histórica dele, o que é? A mulher ser honesta tinha a ver com o comportamento sexual dela. Exatamente. Podia ser uma má pagadora, não querer trabalhar e nada, mas se ela tivesse uma vida sexual submissa, ela era uma mulher honesta. Ainda bem que isso mudou, que hoje eu vejo as alunas e tal, o conceito de mulher honesta é quem está integrada na sociedade, quem trabalha, quem produz, que é um conceito mais amplo e mais democrático, que abrange tanto o homem quanto a mulher nesse sentido. Não tem nada a ver com quantos parceiros tem ou deixou de ter, porque isso daí não mede nada. O corpo é da mulher, ela faz o que ela quer. É difícil para nós, homens, às vezes, e aí fazendo meia-culpa aqui, não é do pensamento machista, não. É o que é. Tá difícil para nós, homens de meia-idade, que fomos criados num espectro social onde se cobrava de nós determinada atitude, você passar a conviver com toda essa liberdade da mulher. A gente tem que se policiar a todo momento, porque o mundo mudou. As mulheres mudaram e as relações mudaram. O problema é que é o seguinte, você manter um casamento igual o meu com a da Paula aqui, é desgastante para nós homens, porque a gente tem que estar se superando a todo momento, porque você tem que enxergar na sua companheira
companheira realmente igual em direitos e obrigações e, pelo amor, tender a atender todas as necessidades emotivas e não só materiais que antes era cobrado do homem. E tanto assim, Paula, que você vê que a questão dos crimes sexuais, ela estava lá no capítulo do crime contra os costumes. Era o crime, hoje mudou, mas era crimes contra os costumes. Mas voltando só rapidamente aqui à questão do quem ama não mata, foi aí que nós conseguimos que estas pessoas que praticaram os crimes contra as mulheres fossem para a cadeia. Lindomar Castilho, Doca Street, tantos, mas foi à custa de muito movimento e de muito sangue, porque muitas mulheres morreram. E agora, nesse momento da pandemia, a gente tem que dizer que a violência doméstica ela aumentou e muito. Ela aumentou muito. E isso porque a proximidade ali faz com que o cidadão beba mais. Lembrando que nós temos como um dos fatores muito sérios da questão da violência, e a violência no contexto geral, a questão do alcoolismo ou outras drogas. Tanto que quando eu implantei a Delegacia de Mulheres, ao 19 de novembro de 1985, eu criei lá uma equipe de apoio. Então, levamos psicólogas, assistentes sociais, defensoria pública e o AA e o Alanon. Foi aí, sim, que nós fizemos da unidade policial uma delegacia modelo em nível nacional e internacional. Agora, o que eu também quero dizer? A nossa luta de discriminação, a nossa luta de preconceito, ela, como disse, data do início da história da humanidade, né? Mas nós tivemos muitas conquistas, né? Isso é para que as pessoas entendam que nós ainda temos muito a conquistar, mas já conquistamos muito. Conquistamos direito ao voto com Getúlio Vargas, em 32, conquistamos as delegacias de mulheres, que radiografou essa violência, e conquistamos também a Lei Maria da Penha. Isso foi muito importante para a nossa sociedade, não é só no sentido de punir o cidadão, é no sentido de mudar essa cultura, que, como o Flávio bem disse, a pessoa tem que estar se policiando para que não cometa nenhum tipo de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial, moral, enfim, são essas violências que normalmente elas ocorrem dentro do lar. E hoje nós estamos vendo um outro momento da nossa sociedade, entendo de fundamental importância a existência desses equipamentos públicos, dessa rede de apoio à mulher vítima de violência, para que a gente busque a sociedade fraterna, feliz e igualitária. Nesse sentido, Elaine, foi muito bem colocado que você falou os tipos de violência que hoje existem contra a mulher, descritos no tipo penal da Lei Maria da Penha, que são violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Daqui a pouquinho a gente fala uma delas, mas esse recorte, que aí vem o seu heroísmo, o que era agir na Delegacia de Mulheres antes dessa Lei Maria da Penha? Porque o que acontece? Hoje você tem o tipo penal aqui. E geralmente a mulher é acolhida numa delegacia de mulheres por outra mulher, ou então por alguém que é treinado a lidar com a situação. Ontem eu recebi uma ligação de um amigo meu que ele falou comigo o seguinte: Flávio, eu descobri que fulano de tal é agressor de mulheres. Mas a mulher dele também é vadia, porque ela não separa dele. Ela gosta de apanhar. Gosta de apanhar. Tá entendendo? Aí eu falei, não, meu querido, eu não vou falar o nome para não expor a pessoa. Não é isso. É um ciclo de violência e a mulher, ela, psicologicamente, ela está submetida ao homem, porque os textos falam, antes do cara plantar a mão na cara da mulher, para que ela aceite o tapa, você tem que ter desconstruído todo o amor próprio dela. Então, o que acontece? Não é só a questão dela apanhar. Para ela chegar à situação de apanhar, há todo um processo de violência que culminou com aquele tapa, com aquela agressão, que é o início de um novo ciclo de agressões.
Então, Elaine, eu queria que você falasse um pouco da experiência. Na época que você começou aqui, como você falou, você arrombou a porta aqui. Venceu todos esses preconceitos, porque existe até hoje. Se hoje existe ainda colega da minha idade que fala uma besteira dessa, imagina há 40, 50 anos atrás, que você falar que a mulher foi lá reclamar do marido, que apanhou, o próprio policial já falava, moça, vai para casa porque isso aí, coitado, ele tomou uma a mais, isso e tal, releva. Quer dizer, o próprio acolhimento estatal estava viciado ideologicamente na própria situação que existia. Na nossa época, ainda não tinha entrado em vigor a Lei 9.099. Então, que é a lei que criou os juizados especiais, né, que é a justiça célere, a justiça informal, etc, etc. Mas aquilo foi um desastre para a questão da violência contra a mulher. Porque nós temos um grande volume de ocorrências que são registradas na caracterização dos crimes de lesão corporal leve e ameaça. Então, quando chegou a Lei 9.099, ali foi, como você coloca bem, a desconstrução do nosso trabalho. Por quê? Porque o que teria que ser feito, na realidade, era um termo circunstanciado de ocorrência, 3 ou 4 linhas, agendar no juizado, que normalmente demorava 60, 90 dias, e acabou o papel da Delegacia de Mulheres. Eu, inclusive, fui ao chefe de departamento na época e disse, nós não vamos fazer assim. Nós aqui em Belo Horizonte, nós vamos registrar o termo, mas nós vamos intimar o cidadão, no prazo de 8 dias, para que ele tenha, no mínimo, uma entrevista com a delegada, porque senão não justifica, né? Aí, fizemos isso, mas começamos a trabalhar de forma muito firme para a mudança dessa legislação, porque não dava para a mulher ir lá num juizado que garante o advogado para o réu, para o acusado, mas não garantia para a vítima. Então a vítima chegava ali, o cidadão ia ter como penalidade pagamento de uma cesta básica, a mulher tinha que voltar para dormir com o inimigo. E isso nós levamos 10 anos para mudar. Eu, inclusive, fui a pessoa que representou o Brasil na reunião interamericana para punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher, na OEA, em 1990, que foi essa convenção, que a última reunião foi em Belém, Pará, que a Lei Maria da Penha foi calcada nela. Porque não dava mais para a gente ver que, apesar da mulher procurar a delegacia, apesar de ir para o Poder Judiciário, a situação dela muitas vezes piorava, porque o cidadão falava assim, não importa ir lá pagar uma cesta básica. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio com rigor. Né? Hoje, por exemplo, o delegado de polícia, que não podia antes, com a Lei 9.099, já pode fazer o flagrante. O juiz já pode decretar uma prisão preventiva, ela tem as medidas protetivas, e a cada momento a gente está vendo que essa lei está sendo aperfeiçoada, porque agora, por exemplo, é crime de descumprimento da medida protetiva, que vai de 3 meses a 2 anos, quando o cidadão aproxima da mulher dentro daquelas medidas que o juiz decretou, e isso foi muito importante para nós. Lembrando que não é somente o direito penal, que hoje, né, o universo jurídico já entende como a última busca, né, nos ramos do direito, que vai resolver só a questão. A questão passa muito por uma questão da educação. O que nós hoje, sociedade brasileira, pais, mães, professores, podemos fazer para que as nossas crianças, os nossos filhos, sejam educados dentro de uma educação igualitária. Não é entender que a menina tem que ser tolerante com a agressividade do menino e o menino acha que tem poder sobre a menina. Pode fazer tudo. É aquela história, Paula, que o filho mais novo, a mãe manda lá embaixo tomar conta da filha mais velha quando ela está brincando na garagem.
É uma história que ela é tão arraigada que as nossas histórias infantis passam por isso. A mulher é a bela adormecida e o homem é o príncipe encantado, né? A vovozinha Chapeuzinho são salvas por quê? Pelo caçador. Então, tudo isso que estão aí, né? Todas essas formas de superioridade de gênero, que estão aí nos nossos livros didáticos, nas nossas histórias, no nosso modo de viver, e isso tem que ser mudado. E não se muda uma cultura de uma noite para o dia. Engraçado, você tocou no assunto, aí veio em mim enquanto pai. Eu faço isso. Peço para o irmão mais velho da minha filha tomar conta dela. Mas aí também é o viés cultural. Né? Assim, você pegar um menino brincando sozinho, a gente não tem tanto medo do abuso quanto tem de uma filha. Infelizmente, você tem a questão jurídica e você tem a questão prática, que é igual, às vezes meu filho fala que eu sou machista porque às vezes minha filha está saindo, eu falo, seu short está muito curto, seu bustier está com... Não é que eu não acho bonito, é porque eu vejo o que outros homens enxergam. E aí me desperta a luz amarela. Não é machismo, não é porque é porque eu vejo o que é o comportamento legal e o comportamento real que acontece. Isso, como que a gente compatibiliza isso, Elaine? Olha, eu vejo que a sua posição como pai, ela é aquela de prevenir, de proteger. Até porque, ao longo da minha caminhada na segurança pública, eu tive 16 anos no combate à violência contra a mulher, era comum a gente ver as mulheres reclamando que foram às delegacias convencionais e que chegava lá, o policial perguntava qual o tamanho da sua saia, qual horário você estava na rua, culpando a mulher por isso. Eu vejo, Flávio, que você tem a sua razão, claro, é óbvio, pela sociedade que nós vivemos. Se nós estivéssemos numa sociedade onde o tamanho da roupa da mulher, né, o tamanho do bustier não fosse levado a possível agressão sexual, ou a possível incômodo sexual, a história era outra, mas não é assim que nós vivemos. Gente, nós estamos aí, pleno século XXI, navegando na internet, mas nós estamos vendo aí mulheres que usam burca, mulheres que não podem dirigir nessas sociedades muçulmanas. Não quero entrar aqui em outra cultura. Não pode estudar. Mulher não pode estudar. Nós tivemos o caso daquela jovem que recebeu, inclusive, Malala. Então, tudo isso nós estamos vivendo no dia de hoje. Eu sei que tanto a ONU e outros organismos internacionais têm lutado contra isso, mas não adianta, é a cultura deles. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei essa questão das sociedades muçulmanas, e o professor, inclusive, me criticou. Falou, Elaine, você está entrando em outras culturas. E lá eu consegui pesquisar mulheres importantes nesse país que falavam que tinham que usar burca mesmo, que ninguém tinha nada com isso, porque... Que era a cultura deles era a cultura e que tinha... deles. Agora, mudar, se você sabe que é difícil, né? Inclusive, é uma questão que até eu enfrento, aí a Paula sabe isso. Sabe que eu vou com a Paula para tudo quanto é lugar, onde não cabe a minha esposa ou então meus filhos, não me cabe também, porque isso é filosofia divina. Há cobrança de amigos em relação ao nosso pensamento progressista nesse sentido. Outro dia eu fui com a Paula num evento, estava quase que só amigos e tinha uma ou duas esposas só. O cara falou, mas você traz sua mulher para tudo? Quer dizer, um questionamento já reprimenda, tá entendendo? Eu falei, eu levo, porque se você não traz a sua, separa dela, arruma outra, porque a minha mulher é minha companheira, você é meu amigo e tal, mas minha companheira é ela, né, você não. Então, você desconstruir esse pensamento não é fácil. Meu filho, graças a Deus, a turma dele já tem o pensamento tranquilo. Mas a nossa, que
viveu aí a década de 70, 80, que o pensamento dos nossos pais era muito nesse sentido, vou colocar assim, da superioridade não, mas do homem ser o cabeça do casal e tal. A gente tem que fazer um esforço de reconstrução dos nossos conceitos. Porque a hora que a gente vê, a gente está repetindo uma piadinha machista, a gente está repetindo, sem querer. Não é com o intuito de ofender a companheira ou então as nossas amigas mulheres, mas a gente solta. A Rita mesmo, uma vez, me mandou uma mensagem, ô Flávio, olha a piada que você colocou. E aí eu falei, Rita, desculpa, eu realmente vou tirar. Mas é por quê? Porque há uma situação cômoda para nós homens também, de ser varão, de que o mundo das mulheres estaria aos nossos pés. Então, esse ganho colateral, para que a gente abra a mão dele, a gente tem que se transformar enquanto pessoa também. A gente não transforma de uma hora para outra, né? Porque é como se você fosse o rei do seu lar. Né? Então, até você saber que a sua esposa também é a rainha do lar e ela manda muitas vezes mais do que você tem que desconstruir vários conceitos seus. Mas por uma boa convivência, para ter uma convivência com quem você ama, com seus filhos terem esse acho que mais do que a esposa são os filhos, né? O exemplo que você vai deixar para os filhos. Isso dói. Eu falo que você ser um cara correto, tentar ser, isso é um esforço pessoal. Não vem só você sentando e com os outros te servindo, não. Aqui, a questão é tão complicada que nós temos música que fala que tapinha não dói. Né? Tapinha não dói. Nós temos as nossas novelas onde se joga escada abaixo em nome do amor, onde se dá raquetada, né? Tivemos uma novela que aquilo me causou muita indignação, em nome do amor. Então, esta violência que vem, né, a questão dos meios de comunicação, dessa cultura dentro do nosso mundo artístico, ela é terrível, porque as pessoas tendem a reproduzir aquilo que o fulano cantou. Ah, não, eu sou fã do fulano de tal. E aí vem com tapinha não dói, que a gente tem que trabalhar muito para que hoje não aconteça mais isso. Porque você não pode estar estimulando a violência, você não pode estar insuflando essa violência. Porque se nós estamos num momento de transição, onde toda essa cultura de superioridade de gênero existiu, hoje nós estamos buscando essa transição, como você bem falou, Flávio, do seu filho, para que amanhã, a médio prazo, porque nada em curto prazo, a gente tenha essa sociedade igualitária. Não é? E, aliás, você falou em rei e rainha, eu vou dizer uma coisa. Se existe um título que não me interessa, é o de rainha do lar, sabe? Eu cuido da minha família, sou casada há mais de 30 anos, tenho filha já com 40 anos, mas é a história de rainha do lar, avental de ovo e não sei lá o quê, isso não me agrada muito não, porque hoje nós temos que compartilhar o nosso trabalho doméstico, porque as mulheres estão morrendo de infarto, de AVC, porque hoje elas têm que trabalhar, nem que seja para ser salário suplementar. Não dá mais. Época de dondoca não existe mais. Aí ela vai para o trabalho, chega em casa, ela tem que cuidar para a casa de filho, da geladeira, fazer o jantar para levar para o trabalho, o almoço no outro dia, pega um ônibus, custa para chegar. E aí, se ela está em essa dupla ou tripla jornada de trabalho, elas estão morrendo cedo. Morrendo cedo. Então, nós temos que conscientizar nossos maridos, nossos companheiros, que essas tarefas também precisam ser divididas, para não sobrecarregar a mulher, que hoje ela está querendo muito ser rainha do mar, ela está querendo ser empresária, advogada, ocupando esse espaço de poder que não existia, né? Até algumas décadas atrás. Inclusive, isso é muito importante mesmo, porque a própria Constituição repete o que é o costume social quando ela faz o recorte da aposentadoria com menos anos de trabalho para a mulher. Porque, apesar de ser cômodo para nós, há uma presunção de dupla jornada de trabalho para a mulher.
Porque o que acontece? Apesar de hoje todos trabalharem, a renda familiar hoje é composta pelo rendimento do homem e da mulher, são poucos os casais que a mulher não trabalha, ou que até um tipo de violência patrimonial, que daqui a pouquinho eu gostaria que você abordasse cada uma dessas violências, Elaine. O que acontece para subjugar a mulher, mas hoje a renda da mulher é tão importante quanto a do homem para o sustento da família. E mais do que isso, gente, aí eu falo como homem de um casal moderno, a segurança de que se alguma coisa acontecer com você, você vai ter uma companheira que vai poder te ajudar, né? Custa caro para você manter, porque né, você tem que abrir, você tem que posição de igualdade para conversar, tudo, mas é uma segurança que nós homens hoje também temos, que a nossa companheira não é um boneco inanimado que tem que ser mantido. Não, nossa companheira está lá do nosso lado para nos ajudar a prover, para nos ajudar a dividir as responsabilidades, é lógico que ela vai ter vontade própria, então tem determinadas coisas que você vai ter que aceitar mesmo, que não concorde, falar, isso daqui, mas é o direito dela de tomar as decisões da vida dela. Inclusive, gente, se quiser largar, fazer o quê? Eu sempre falo com meu filho, mulher é igual metrô, se uma te largar, não corre atrás, porque você não vai pegar de volta. Espera ali que daqui a pouquinho passa outra e te leva. Então, e do homem também, fala com a mulher também, se largou não adianta correr atrás. É direito de cada um manter o relacionamento com quem quiser e com quantos quiser. Nesse aspecto, o último ponto que eu gostaria que você abordasse também é do julgamento, do linchamento moral que é feito com as mulheres que fazem denúncias de violência sexual, de violência de abuso do marido. Que isso daí também é um resquício que nós temos até hoje. A mulher vai, é o que você falou, a mulher vai lá na delegacia, aí o próprio vizinho, mas essa mulher também, eu vi ela no carro de fulano, eu vi ela e tal. Então, esse ponto, para a gente fechar, Elaine, que eu queria que você falasse para a gente. É exatamente isso. Imagina que até algumas décadas atrás, a mulher que era desquitada na época, né, o desquite, ela era literalmente excluída da nossa sociedade, né? Quando eu assumi a Delegacia de Costumes, depois transformada em Delegacia de Mulheres, nós ainda tínhamos, dentro dos tipos penais, o adultério, que era um problema seríssimo, porque o cidadão ia lá, 99% homem, que punha um detetive, uma pessoa atrás da mulher para fazer um flagrante. Para quê? Para sustentar o processo civil. Justificar, né, a questão da culpa na separação. Na separação. E aí, isso me deixava muito, graças a Deus, acabou, mas isso me deixava muito indignada, porque às vezes eram pessoas que você sabia, por relatos das próprias testemunhas, que ele era um adúltero de sempre. Mas, e dentro disso, a mulher sofria muitos constrangimentos. A mulher vítima de violência sexual e vítima de violência doméstica, ela realmente pensa muito ao registrar a sua ocorrência ou a sua representação. Porque ela sabe que isso torna público. Eu acho que essas coisas, onde pessoas, né, públicas, etc., estão envolvidas, não era para que desse a publicidade da forma como se dá, porque isso realmente expõe. Nós tivemos um caso aqui, né, que as pessoas devem lembrar, de uma pessoa pública que a mulher foi para o plantão, registrou ocorrência, foi página inteira de jornal. E isso acontece porque, às vezes, a própria vítima, naquele momento, ela está tão desestruturada, tão desesperada, que ela quer denunciar. Quando ela resolve denunciar, ela vai denunciar e ela não importa como e nem por que. Ela denuncia na delegacia, ela vai para o Ministério Público fazer denúncia e ela fala. É muito comum nos corredores da delegacia você ter cada uma fazendo o seu relato. Agora, eu entendo, né, de forma muito séria, e por toda a minha experiência, 12 anos à frente da Delegacia de Mulheres,
que o primeiro e grande passo para combater a violência é a denúncia. A mulher tem que fazer da sua voz a sua grande arma. O silêncio é cúmplice da violência. Quando você vê tantos feminicídios, né, que é uma qualificadora do homicídio, que pouco tempo atrás que está caracterizada na legislação penal, você vai ver que aquele histórico é um histórico de violência, mas não de denúncia. A mulher não denunciou. Então, o cidadão hoje não vai mais entender, não pode entender, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que mulher, quanto mais apanha, melhor fica, que mulher apanha porque merece. Não, hoje o Estado está aí para buscar conter aquela violência enquanto há tempo. Porque senão ela é progressiva. Porque começa com uma injúria, começa, você é uma vagabunda, você isso, depois vai para uma ameaça, depois uma lesão e pode chegar... Depois um empurrão, depois do empurrão um supapo. Né? Exatamente. Então, imaginem vocês, podem ter absoluta convicção do que eu estou falando, isso não é um fenômeno de mulher de classe B, C ou D. A violência contra a mulher ela está em todas as classes sociais, todas as faixas etárias e todos os níveis culturais. Aí nós queremos falar, não é aquela mulher analfabeta, aquela mulher dependente do marido, como é também a mulher que está numa posição de vida que ela se sustenta por si própria. Porque Flávio e Paulo, essa questão da dependência econômica é um fator que a mulher faz a mulher suportar a violência. Porque ela fala, se eu separar, eu vou viver do quê? Eu vou viver como? Por isso eu levei para dentro da delegacia um posto de defensoria pública, para mostrar para aquela mulher o direito que ela e os filhos têm. Porque às vezes ela não tem nem noção. Né? Ela não sabe que ali vai pedir uma pensão alimentícia, que ali vai fazer uma divisão de bens. Às vezes, muitas das vezes, divide-se o quê? Os móveis da casa, né? Os garfos, os pratos, mas tudo isso tem que ser mostrado para essa mulher. Então, a responsabilidade das delegacias de mulheres, do NUDEM, que é o Núcleo da Defensoria Pública de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, foi uma outra conquista também muito grande que mobilizamos para isso. O Ministério Público tem que estar orientando essa mulher dos direitos dela, porque muitas não sabem. Muitas não sabem. E é assim que nós vamos conter essa violência, é assim que nós vamos diminuir essa violência, é assim que, se Deus quiser, um dia a gente não precisa de delegacia de mulheres, de juizado de proteção à família, né? Quem sabe, né? Não sei se nós veremos, né? Mas a gente vai ajudar a construir. Exato. Elaine, muito obrigado pela sua palestra aqui, pela sua entrevista. Espero poder contar com você várias outras vezes, tá? Muito obrigado.